Amém. Amen. In der Na classe dessa manhã, estou olhando aqui para o relógio. No problem. So in this morning's class, Então, na aula dessa manhã, we were discussing this small graph that we have here. haben wir diese nós estávamos kleine discutindo Grafik, sobre esse pequeno gráfico aqui. besprochen. And this is meant to be a line of redemption E isso aqui é para ser uma Das ist linha de die, redenção Linie der Erlösung from its lowest point, vom ever niedrigsten Punkt increasing. do seu ponto mais baixo e subindo de maneira ascendente. And I'm saying the broadest definition of redemption is Die weiteste Definition von Redemption, just closeness Erlösung. to God, E a definição de redenção é o mais próximo de being Deus, his counterpart. oder ou sein ser Gegenstück sua zu sein. contraparte. And if we took that definition, then it would never end. E se colocássemos essa definição, a redenção nunca terminaria. We're showing on this graph, Und alles, was E wir ao auf dieser mostrar Grafik aqui nesse gezeigt haben, gráfico, depending on when the second advent would be, dependendo de quando a und in segunda vinda Abhängigkeit seria, davon, wo die Wiederkunft Jesu ist. each one of these would be a second advent. Jedes cada um hier desses wäre marcos aqui é a segunda die vinda. zweite Wiederkunft Jesu gewesen. The Wiederkunft. process of redemption, Sorry. O processo de each one of redenção, these are second advent. Der se Prozess cada um der desses Erlösung pontos é segundo The process of advento, redemption is partially done on earth and it's completed in heaven. então ist teilweise parte auf der Erde, dessa aber redenção im é feita Himmel no wird na letztlich terra e parte no céu. Just take these two histories, Se a gente pega essas duas histórias, we can see this approximate 30 years. nós podemos ver aqui aproximadamente 30 anos. The redemption that was done on earth because Christ didn't return in this history. A redenção teria sido feita na terra, teria sido feita no céu se Jesus tivesse voltado aqui. That redemption would have happened in heaven. Se essa redenção, na verdade, não tivesse acontecido na terra, teria acontecido no céu. Returned in the 1860s. Isso caso Jesus tivesse voltado em 1860. So we've taken that into our own history, Então, estamos vendo isso agora na nossa própria história, and most of us should be aware e a maioria de nós deveria estar of the ciente developments in society over the sobre o, past desen- 130 years. sobre o desenvolvimento da sociedade nos últimos 130 anos. in den letzten 100 Jahren angeht. You can see it here. This it's a bit low there. It's much better at that table. The reason why this is important A razão por que isso é importante, is why. Why is it so important? Liegt worin? queria perguntar por que isso é importante. And contrary to what most people believe. E é contrário em relação à maioria Not in agreement with da opinião das pessoas, da ideia das pessoas. contradiction to what people think. Im Gegensatz Por que isso é contraditório com a ideia das pessoas? Die meisten Eles glauben, acham que alles ist, tudo é vollständig und completo aqui na perfekt, wenn Terra wir antes de ir para o die Erde céu. verlassen. So, in the presentations that I've done over the last long time, even before the movement, Então, as apresentações que eu tenho feito há muito tempo, até antes de entrar no Da noch movimento, vor dieser Bewegung, try to teach this principle tentando haben versucht, dieses Prinzip ensinar esse aufzuzeigen. princípio, varying degrees of acceptance. existem vários níveis de aceitação. Mit unterschiedlicher Akzeptanz. Varying degrees. Some accept it and some don't. Mit Alguns different, ja? são, Ja, mit unterschiedlicher alguns são aceitos e outros não. And perhaps the reason for that, Der Grund E talvez a razão para vielleicht isso, darin, besides people's preconceived ideas or their prejudices, neben apesar den da Vorurteilen der opinião Leute, das pessoas e do perhaps it's that I've not been able preconceito, to explain or prove it well. dass ich es elas nicht não gut conseguem erklären oder provar beweisen isso konnte. de maneira boa. So that's why this model, I think, is so
worthy of consideration. Por isso que esse gráfico, eu acho que vale a pena ser considerado. Untersucht. Because it's easy to see Denn es ist Porque é einfach fácil de zu ver erkennen, that if Christ had returned dass 150 years ago, wenn que se Christus Cristo vor tivesse 150 Jahren voltado há wiedergekommen wäre, 150 anos atrás, that there is no way humanity would have reached the level of equality that we've reached today. dass es não unmöglich haveria gewesen chance da wäre, gente dass entender a die igualdade Menschheit, como a gente das entende Prinzip der hoje. Gleichheit erreicht hätte, so wie wir heute. The controversy on earth would have ended, A Der grande, Kampf auf der Erde o grande hätte conflito teria wäre terminado gewesen, and the development that's happened since that time period would have had to have happened in heaven. und die e o Entwicklung desenvolvimento seit dieser social Zeit que não hätte aconteceu dann im naquele Himmel tempo stattgefunden. teria continuado no céu. So we've labored this point for a few classes now. Então temos trabalhado esse conceito através de algumas aulas agora. Hopefully, Und ich hoffe, people can begin to accept it. dass E espero que as pessoas estejam aceitando isso e vejam isso como sendo algo razoável. weil wir reasonable proposition, vernünftige Gründe dargelegt haben. Now, remember, we're not talking about people who die in the faith. Nós não estamos falando sobre as pessoas que morreram na fé. We're speaking about people who will be translated. Estamos falando sobre pessoas que serão transladadas. Call them the 144,000. Nós as chamamos de 144 mil. Bright, rosy, glorious picture that's portrayed about these people E essa figura bonita, gloriosa que a gente monta sobre essas pessoas, was über die 144.000 verbreitet wird. I want us to see that in reality, eu gostaria que a gente visse que na realidade erkennen, it's darker than inspiration portrays it to be. es ist é dunkler, bem mais escuro als wie die do que a Inspiration gente es realmente sabe. Darker, more realistic. Na verdade, mais dunkler im Sinne escuro von e realistischer. realista. Of course, we should all understand Natürlich sollten Claro wir que nós verstehen, devemos entender who died in past ages, de dass que as die pessoas Menschen, que die in morreram nas vergangenen, eras passadas, Zeiten gestorben sind, they will be confronted with many difficulties when they get to heaven. eles serão confrontados com várias dificuldades quando eles chegarem no céu. konfrontiert werden, wenn sie im Himmel sind. I'm hoping none of us struggle with that idea. Espero que a gente não tenha dificuldade de entender essa ideia. Kämpft. Even the great men of past history, Auch die Mesmo großen aqueles Männer de vergangener pequena Geschichte, história passada, Luther, Tyndale, como Luther, Tyndale, Lutero, outros reformadores, Wycliffe other great und andere große champions for the truth, aqueles campeões que lutaram pela verdade, Champions für die Wahrheit, Champions, Helden für die Wahrheit. their level of understanding God o nível de entendimento que eles tinham sobre Deus, in many ways is not just limited but wrong. de várias maneiras era limitada e errada. Begrenzt, sondern auch falsch. I'm hoping that each of us understand and are comfortable with this reality. Und ich Eu gostaria hoffe, que a gente dass, estivesse viele das confortável verstehen und ao auch entender isso. damit zufrieden sind, wenn man diese Realität betrachtet. That they will have to go through an education process in heaven. Sie Que eles müssen terão durch que passar einen por um processo de Bildungsprozess aprendizado no im céu. Himmel gehen. And if we take our thoughts and our feelings, our character to heaven with us, Wenn wir E se unsere nós vamos Gedanken, Gefühle, pegar tudo que pertence a nós, como caráter, emoções, pensamentos conosco para o céu, one other point. und ein quero adicionar mais um We ponto. said earlier Nós dissemos anteriormente that the laws in sinless condition are the same as the laws in sinful dass die condition. Gesetze a gente estava falando im sobre sündigen Zustand as gleichen sind leis wie im do sündlosen pecado. We should understand Wir Nós sollten deveríamos verstehen, that entender even when we have sinless bodies, auch que wenn mesmo que wir nós tenhamos sündlose Körper haben, we have to corpos be governed by the same rules. dann müssen sie doch corpos sem von den gleichen pecados, Regeln eles serão governados beherrscht pelas werden. mesmas We leis. consider the subject of the nature of man, Und wenn wir Nós die Natur consideramos des a Menschen questão da natureza do homem and we think about our bodies. und e über nós pensamos sobre unseren nossos Körper próprios nachdenken, corpos. What is the theme or the title for that study? was ist Qual das que é Thema o oder der tema Titel para für esse dieses estudo, Studium? ou título? Das Haus, in dem wir leben? A casa em que a gente vive? What is the
The house we live in. Das Haus, in dem wir leben. A casa em que vivemos. What's the title for the Nature of Man Part 1? Qual é o título para o estudo da natureza do homem, parte 1? Willpower. É o poder da vontade. Oder der Wille. Nature of Man Part 2. A natureza do homem, parte 2. Mention it enough times you should remember. Nós não temos muito tempo, mas vocês deveriam lembrar. Der Verstand. Habit. Está ligado com os hábitos. The theme that we need to begin to focus on. Das Este é o das tema que a worauf gente wir precisa uns começar a fokussieren focar. können. And if a sinful body Und E wenn ein nesse sündiger Leib, corpo sem pecado, kept in check, in restraint, er ele zurückgehalten precisa werden muss, ser colocado sob esse mesmo princípio, habit, usando o princípio do hábito. Indem er das Prinzip der Gewohnheiten benutzt. let's rephrase that. Let's not use the word put in check. Let's say educated. Also Deixa eu er falar em halt outras nicht palavras. nicht Nós zurückgehalten precisamos werden educar muss, esse sondern corpo. ausgebildet werden muss. Our bodies need to be educated by habit, Unsere Um Körper corpo müssen precisa ser erzogen werden educado durch através do Gewohnheiten, hábito, sinful ones, inclusive os sinful corpos que não bodies. die sündigen Körper. terão o pecado. Then what will our sinless bodies need? Então, o que os nossos corpos em pecado precisarão? For them to be educated, Und Como que eles damit precisarão ser diese educados? Körper erzogen werden. has to be the same rules. Muss Tem que die ser gleichen as mesmas And I leis. think this would come as a surprise to people. E eu acho que isso acaba surpreendendo as pessoas. People have this fairy tale, imaginary perspective of sinlessness, Ich glaube, dass As viele pessoas die têm essa märchenhafte ideia Vorstellung von pouco Sündlosigkeit fantasiosa haben. sobre of heaven. a vida sem pecado e sobre o céu, All happens automatically. Everything's good E- by Das default. e que todas as coisas serão feitas no automático, sem ter que Alles lutar ist por gut, nada e default, vai ser natural. durch. Als ein Standard im Himmel. What I want to suggest O que eu gostaria de sugerir is in heaven, aqui no Dass es céu, im Himmel, when someone like Martin Luther, dass dort assim jemand wie como Martin Luther Martin when Luther, he receives his sinless body und er dort quando ele seinen receber o seu sündlosen corpo Körper sem pecado, with his damaged mind, mit seinem com sua mente que tem alguns will problemas, have a damaged mind when he goes to heaven. porque ele vai ter uma mente um pouco defeituosa quando ele for para o wenn céu. er in den Himmel aufgenommen wird, It's not repaired. der ist noch Ela não foi reparada, Mind. ela não foi refinada ainda. Same mind that he died with, É a mesma mente com que ele morreu, and a mind e é somente 500 years ago 500 anos atrás, is not the same mind that we have today. não é a mesma mente que nós temos hoje. The way that person would think, A maneira como aquela pessoa pensava, gedacht hat, their ethics, die a ethischen sua Vorstellungen, ética, their perspective of how society should run. sua perspectiva de como a sociedade deveria funcionar. When they get to heaven, Quando ele chegar no céu, they will have to go through a training process, dann müssen sie ele ein terá que se Trainings- submeter a um processo de treinamento, both for their will tanto para a sua vontade, a questão do homem interior, and also for their sinless bodies, e também para o seu corpo sem pecado, the outer man. Das ist o der homem äußere exterior, Because that inner person Denn die porque a innere pessoa Person interior, will control the outer person. a pessoa interior vai controlar a pessoa exterior, o homem We've done those exterior. studies already. They're in the public domain. Nós já fizemos esses estudos, está no YouTube. in der Öffentlichkeit anzuschauen. Of course, we have an advantage. Claro que nós temos uma vantagem, There's no tempter. Es gibt não keinen existirá a tentação. Environment, so it's much easier. Versuch. Wir Nós leben in teremos, einer então, 100%igen Umgebung, um ambiente was dann perfeito viel para einfacher isso. für uns And yet ist. we must realize Aber wir Mas müssen nós erkennen, precisamos entender prejudices and the fears and the worries that those people have de que os preconceitos, os medos e as preocupações que as pessoas tinham naquele passado, to heaven with them. elas vão carregar isso para o céu. And that's just talking about a Christian. E nós estamos apenas falando sobre cristãos. Can you imagine a heathen kannst du dir vorstellen, Podemos imaginar, Gentile podemos imaginar um gentil 2,000 years ago, que morreu der vor 2000 2000 anos Jahren atrás, gestorben ist, what their perspective of God is, e a sua perspectiva sobre quem Deus é, how hard it will be for them to learn and unlearn.
E quão difícil vai ser para ele aprender e desaprender. Anlernen, zu verlernen. So I'm hoping that we're all established on those issues. Então, eu espero que a gente esteja muito bem estabelecido em relação a essas coisas. And that what might be surprising for you now E o que poderia ser um pouco surpreendente para vocês agora is that the perfection of the 144,000 é que a perfeição dos 144.000 Perfektion der 144.000 isn't as developed as you might think. nicht não é so assim weit a entwickelt perfeição ist, que vocês estão pensando. So that's an important question. Die Frage Então, war, essa é uma pergunta importante. woher kann Gott wissen, dass diesen Menschen vor 2000 Jahren vertrauen kann? Aber das ist eine gute Frage. So I'll just do it in English. How can God trust someone who died 2,000 years ago with all those wrong concepts of who he was? Also, wie Como kann que ihm Deus vertrauen pode mit all den confiar em uma falschen pessoa que morreu Konzepten, 2000 anos die atrás sie mit com um sich trugen? conceito sobre como ele é? I guess God is a good judge of character. Eu Ich creio würde que mal sagen, dass Deus Gott é um bom einen julgador de sehr gut caráter. beurteilen kann. And maybe he's able to read us better than we can read ourselves. Vielleicht E kann talvez ele besser consiga ler a in uns gente lesen, melhor do wie wir que das selbst a können. gente pensa. It be a surprise. Es sollte E also isso não keine, deveria ser uma surpresa. keine Überraschung sein. Ja. Which person have we been speaking about fairly frequently of late? Über- Recently, we've been speaking about a person. Wir haben doch Anteriormente, a gente vor estava falando kurzem, sobre vor kurzer uma Zeit über pessoa, eine Person gesprochen. And that person got tangled up with Satan. e essa pessoa ela estava entrelaçada, enredada por Satanás. Hat sich mit Satan verwickelt. And what did it appear that Satan could do, Sister Esther, Und was E o geschah que dann, Satanás poderia fazer com essa was pessoa, Satan irmã tun Esther? konnte? with that person? Com aquela pessoa? So it's Eve. Es ist Eva. That's all fine, but what does it appear that Satan had the ability to do? Was geschah, que dass Satanás tem a Satan die habilidade de Möglichkeit fazer? hatte, etwas mit ihr zu tun? So it appears that Satan can do what? Então parece que Satanás pode fazer o quê? Also es war folgendermaßen, dass Satan etwas machen konnte. Her mind. Und er konnte Thoughts. ihre Gedanken lesen. What it appears O que parece is that he could read her mind é de que Also ele es war podia klar, ler a dass mente de er Eva, ihre Gedanken lesen konnte. because he made such accurate predictions. Denn er hat porque so ele fez genaue Vorhersagen predições muito He could not acuradas. read her mind, Aber Mas wir ele wissen, não dass podia ihre ler Gedanken a nicht mente lesen dela, konnte. but he could analyze her behavior and her character Aber very well. er mas konnte ele sehr gut podia ihren observar Charakter a und ihr sua, Verhalten seu analysieren. comportamento muito That bem. helps us to answer Brother Jonathan's question. Então Und isso das pode hilft nos uns, die ajudar Frage a von Bruder entender a Jonathan zu pergunta do irmão beantworten. Jonathan. How could God make a correct judgment of someone 2,000 years ago when they were so limited in their understanding? Wie Como que kann Deus Gott poderia einen fazer uma avaliação solchen Charakter suficiente genau para uma beurteilen, pessoa que viveu wobei 2000 sie doch anos so atrás? beschränkt waren in ihrem Verständnis? Because God, like Satan, can read us very well. É porque Deus, assim como Satanás, pode nos ler muito bem. And he can imagine what we would behave like in certain situations. E ele pode imaginar como que nós Gott kann sich iríamos vorstellen, wie wir uns agir em in determinadas verschiedenen situações. Not only that, Und Não nicht nur apenas das, isso, there's more. mas dazu tem gibt's noch mehr mais. zu sagen. I went back 2,000 years. Eu fui para 2000 2000 anos Jahre atrás. zurückgegangen. Could have gone back 4,000 years. A gente poderia voltar a 4.000 anos atrás. Could have gone back 6,000 years. A gente poderia voltar a 6.000 anos What are those atrás. three histories I've just given us? Quais foram as três histórias que eu acabei de dar pra gente? 2, 4, 6. 2, 4, A 6. 2, 3 e 6. Christ, 2, 4, 6. Cristo, 4,000 years.
Christus, 4.000 anos, A little bit less. Mose, Moisés talvez, Noah, Noah Noé Adam. und e Adam. Adão. Adam und Eva. Each one of those three, we can put Moses in there. Wir können auch Cada Moses desses noch três, e a hinein- gente pode colocar Moisés aí no How meio. do we understand those histories? Wie Como que a verstehen wir gente diese entende Geschichte? essas histórias? What principle do we use to interrogate them? Qual que é o Welche, princípio que a gente usa para Prinzipien interrogá-los? benutzen wir? What principle, what methodology do we use? Qual é o princípio ou metodologia que a gente usa? Parables, Parábolas, Wir benutzen Gleichnisse, Linie auf Linie, linha sobre linha, contrast. comparar e contrastar. vergleichen und gegenüberstellen. They failed. No, I'm asking what principle we're using. Ich frage nach dem Eu estou Prinzip, die wir perguntando qual é o benutzen. princípio que a gente pode usar. Compare and contrast, line upon line. Então, Gleichnisse, parábola, linha sobre vergleichen linha, und comparar e gegenüberstellen contrastar. und Linie auf Linie. So God can be confident for a person 2,000 years ago Gott Então, kann Deus ele pode also, confiar em uma pessoa que morreu há 2.000 anos atrás, sicher Certain. sein, 2000 Jahre zurück, because that history is the same as our denn history. diese porque Geschichte aquela ist história é a mesma que a nossa. The issues are the same. Die As Themen questões sind são as dieselben, mesmas. die So gleichen, it's so far in the past. obwohl sie so weit in der Vergangenheit liegen. The same with all the European Reformations. Das Gleiche É a ist mesma auch, história de todas as sehen wir auch in reformas allen europäischen europeias. Reformationen. If you put them all together, the Reformation, the issues that they confronted with are the same ones we're confronted with. Die Themen Os aller mesmos Reformationen confrontos que eles zusammengenommen tiveram sind die nessas gleichen, reformas die wir europeias são heute as haben. mesmas que a gente tem The hoje. principle that we use, Então, esse é o princípio que nós usamos: repeat and enlarge, Also, repetir e wiederholen ampliar. und erweitern, Alpha and Omega, Alpha und Omega, Alfa e ômega, Bible, welcher que Bibelvers? verso bíblico? Não. the same principle that we see in Isaiah 46 verse 10 O Das gleiche mesmo was wir in princípio de Jesaja Isaías 40, Vers 10 sehen, allows us to know that those people erlaubt uns zu wissen, could be trusted in heaven. dass man permite que as pessoas que a gente confia hoje, a gente pode confiar nelas no céu. Isso responde sua beantwortet das pergunta? deine Frage? They're confronted with the same issues that we're confronted with. Sie Eles são confrontados com as mesmas coisas que a gente é confrontado hoje. Also auch die Gleichheit, Rassismus, Nationalismus. In the time of Christ, No tempo de Cristo, and as you go into the history of Paul, Und wenn man se você for para a história de Paulo, they're the very issues that they've been confronted with, yes. as questões em que eles estão sendo confrontados são as There is mesmas. similarity es gibt Tem bastante similaridade that God can judge their characters, que Deus pode julgar os seus caráteres make the same assessment that He's making for us. und e ter esse mesmo tipo de acesso que tem em relação a gente. Não entendi muito bem. die gleiche Untersuchung anstellen kann, die er auch für uns tut. Die Beurteilung. Of course, their understanding of the truth Ihr Claro Verständnis que o der seu Wahrheit entendimento da is a verdade shadow of what we understand. é apenas uma sombra daquilo que a gente entende hoje. The point I want us to see, den E o Punkt, ponto den que eu ich quero que a machen gente möchte, veja if we can see that this principle is true, wenn é wir que se a gente erkennen consegue können, ver o dass dieses princípio dessa Prinzip wahr verdade, then you just go back 1,000 or 500, 1,000, 2,000 years, you see the same issues, ist, dann gehst du e se você 500.000, voltar 2.000, 2000 4.000, 6.000 anos atrás, você vai ver as mesmas same questões, principles. os mesmos princípios. See it work operating here. wenn E du você consegue ver esse trabalho sendo operado aqui. funktioniert. This should be harder for you to accept Es Isso sollte deveria ser schwieriger für euch sein, difícil das para você anzunehmen, aceitar than someone 4,000 years ago being able to be saved. als jemand, de que uma pessoa que nasceu 4.000 anos atrás poderia ser salva. Because we know those people Porque nós sabemos que aquelas pessoas, jene Menschen, would never have been translated elas jamais teriam sido transladadas. because they haven't arrived at the end of the controversy. denn sie Porque elas não sind teriam bis chegado ao zum fim Ende do des großen Kampfes grande gekommen. conflito. These three histories Diese Essas drei três Geschichten histórias could all be poderiam todas ser alle histories of the 144,000. die histórias dos Geschichte 144 mil. Let me see if I can find a Bible verse that might help. Estou procurando um verso. Also
grundlegend ist die Antwort wohl die, dass Gott unsere Charaktere lesen kann. Yes, as you and I can. Ja, so wie wir Assim auch. como eu posso, Because the test that's occurring 2,000 years ago, porque o teste que aconteceu 2000 anos line atrás, upon line, se você acredita em linha sobre linha, Linie auf Linie glaubst, has to be the same issues. muss das tem que gleiche ser as Thema, mesmas muss das gleiche Thema questões. sein. How the Sanhedrin Wie der Hohe Rat basically get into bed with the Roman government. sozusagen Se ins Bett você está gestiegen indo para ist mit der römischen cama Regierung. com o governo romano, When they say, Jesus isn't our king, you are. Wenn sie nämlich Jesus não é behaupten, nosso rei, Jesus ist você nicht é. unser König, sondern du. When the issue that Christ is dealing with Und quando das Jesus Thema, está mit dem lidando Christus com zu essa tun hat, questão, are all the issues that we're dealing with. sind são die todas as gleichen questões Themen, que mit denen nós wir zu estamos tun haben. lidando. Where are we getting all the Bible verses from? Denn Porque woher de onde bekommen que wir alle a Bibelverse? Most of the ones we've dealt with that deal with this issue are from John. Alle, todos die eles dieses Thema behandeln, lidaram sind com essa meistens questão aus Johannes, sobre João, o livro de João, First, second, the epistles of John, die, as epístolas de die João, Briefe von Johannes and then the book of Revelation. und die e Offenbarung. então o livro de All these Apocalipse. stories about equality, the golden rule. Diese Geschichte Todas handelt as alle vom histórias falam Gleichheits- sobre und der igualdade. They're all taken from that history, so Sie sind alle aus dieser São todos Geschichte tirados heraus. daquelas it histórias. must be the same as ours. Die Geschichte Então a muss história tem que gleich ser a wie unsere mesma sein. que a nossa. And if you go to Hebrews 11, E se vocês, verse 40, e se Wenn wir formos zu para Heb- wenn wir Hebreus zu 11, Hebräer verso 11, Vers 14 40, gehen, now we're not going to use Paul's application. nós não vamos wir usar nutzen jetzt nicht a die aplicação que Paulo We're fez, going to use our own. wir nós benutzen vamos unsere usar a nossa eigene. própria. 11, verse. We're beginning verse 39. I gave 40. Nós vamos ler o verso 39. And these all Und diese alle, E todos estes, the people he's spoken about in the past, all those people that were killed, und Ele está falando aqui sobre as pessoas que foram mortas. getötet wurden, having obtained a good report through faith, obgleich Tendo sie durch tido den testemunho Glauben ein pela gutes fé, Zeugnis empfingen, received not the promise, haben não das alcançaram a Verheißene nicht promessa, erlangt. promise of eternal life. a promessa da vida eterna. God having provided some better thing for us, Weil Provendo Gott für Deus uns alguma etwas coisa Besseres melhor a vorgesehen nosso hat, respeito, they, without us, should not be made perfect. damit para sie que nicht eles, ohne uns sem von ihm nós, não geführt fossem So this aperfeiçoados. promise, in the way he's explaining it, Das, Então, essa promessa das, aqui que Paulo está die explicando Verheißung, die hier erklärt, is Christ. é das ist Cristo. Christus. And the people who were alive in the New Testament history, Und E as pessoas que estão vivendo no período aqui do Novo Testamento, they received the better part. eles receberam uma melhor parte. And then he says something interesting that those people in the past Und dann sagt should not be made perfect, E ele então diz sobre as pessoas no passado que elas não poderiam ter sido perfeitas. people from the past, Das- paraphrasing, das ist, Essas pessoas, então, do passado, die Leute aus der Vergangenheit, they should not be made perfect or redeemed die eles não sollen deveriam nicht ter sido perfekt aperfeiçoados gemacht ou werden oder erlöst redimidos without that generation. werden, ohne sem aquela diese geração. Generation. And we can take that principle. Und wir können E nós dieses podemos Prinzip pegar jetzt esse nehmen, princípio All the people that die in Christ, dass de que alle todas as Menschen, pessoas die que in morreram em Christus Cristo, they cannot be made perfect, eles não podem ser cannot aperfeiçoados. be resurrected Eles não podem können ser nicht ressuscitados without us. ohne uns, sem nós, 144,000. die 144. sem os 144 mil. So, unless we have our house in order, Então, Also, bis wir tendo unser Haus nós in a nossa Ordnung casa em ordem, great controversy cannot come to an end. kann der se a gente große não tiver Kampf nossa casa em nicht zu Ende ordem, não gebracht tem werden. como o grande conflito acabar. Question? Alguma pergunta? Warum ist das für die 144.000 notwendig? I think it answers back to your question. It goes back to your question. Ja, das geht wieder zurück auf deine Frage. Because people hundreds or thousands of years ago, As Denn pessoas, Menschen hunderte oder centenas ou tausend Jahre milhares de anos atrás, their development, their redemption hadn't got to the level that we have got to.
A maneira como eles desenvolveram sua redenção não foi a mesma maneira como nós desenvolvemos a nossa. Então, a prova de que Deus pode pegar a humanidade e fazer algo especial dela não pode acontecer até o seu final, por conta da questão da redenção não ter chegado ainda à sua completude. E se Ele faz isso conosco, e se Ele nos muda, nos transforma, então essa é a evidência de que Ele pode pegar aquelas pessoas, se as mesmas oportunidades fossem dadas para eles, eles também teriam mudado. A menos que eles tivessem evidências de que nós podemos ser mudados, então eles não poderiam ter a prova definitiva de que eles também poderiam ser. Das bedeutet, dass sie weniger vollständig sind. For sure. Ja, natürlich. They haven't reached the same development as we have reached. Sie haben nicht die Eles gleiche não Entwicklungsstufe alcançaram o mesmo erreicht wie wir. desenvolvimento que nós tivemos. Auch wir sind doch nicht perfekt. Sure. Ja. Claro. The question is, what's your definition of perfect? A questão é, qual que é a definição de perfeição? Vollständig, perfekt. If your definition is God, Se a sua definição é Deus, sich auf Gott bezieht, that's definitely a work of a lifetime, dann dauert das esse é um mit Sicherheit trabalho ein de uma ganzes vida Leben lang. inteira an immortal life, e de uma vida the life of múltipla, immortality, a Das vida da der imortalidade, Ewigkeit. which means we will never arrive there, Das que heißt, significa que nós nunca vamos chegar lá, but we get really close. mas aber chegaremos wir bem kommen perto. dem sehr nahe. So if that is the definition of perfection, Wenn das, Então, se essa é a wenn Gott die definição de Definition für perfeição, Deus, Vollständigkeit ist, then how long would he wait dann stellt sich die então, Frage, wie lange würde er quanto warten, tempo ele esperaria to an end? den para großen que ele Kampf trouxesse o zum grande Ende zu conflito a um fim? He makes that decision, I guess not us. Er Então, ele faz trifft die essa Entscheidung, decisão, ele toma essa decisão, wir nicht. não a gente. Comes to a place where he says, Então, Und es chega wird um ein momento Punkt onde kommen, ele wo er dirá: sagen wird, I think I've proven my point enough. eu acho que eu já habe provei o meu meinen ponto o Punkt genug suficiente. dargelegt And I'm suggesting, based upon und, what we understand, E eu estou ich schlage sugerindo, vor, baseado no gemäß que a dem, was wir gente verstehen, entende, is that he's had 2 prior attempts so far at this, dass es zwei wesentliche Versuche gab, and he's about to give his 3rd try. und er É, steht jetzt e vor Deus seinem agora dritten está Versuch. pronto a tentar pela terceira Hadn't vez. happened before. Das ist Isso vorher nunca noch nicht passiert. aconteceu antes. Ele estava falando sobre Jesus ter tentado So wie voltar Ellen White 2 sagt, vezes es hätte antes. nicht vor der Zeit des Endes passieren können im Jahr 1798. Enough things had to have happened first. Es müssen genügend Coisas Dinge suficientes têm que vorgeschehen, ter acontecido primeiro. Enough evidence needed to be given on both sides Precisam ter Beweise müssen evidências auf beiden suficientes Seiten de ambos os dargelegt lados. of how their governments would run wie Como que o Regierungen governo funktionieren, before funcionaria God could bring this controversy to an end. bevor antes Gott diesen de Kampf Deus zum trazer Ende bringt. fim a esse grande conflito. Culminates at the time of the end. Und wir wissen, Sabemos dass der que isso Höhepunkt culmina an no der tempo do fim. in der Zeit des Endes 1798 ist. And then it could have happened Und dann hätte Então es poderia acontecer passieren können, 52 years later, 52 Jahre später, 52 anos depois, 65 years later. 65 Jahre später, 65 anos and he depois, doesn't, aber e es war nicht então so. ele não faz. then he waits another 25 plus years, Und Então dann ele wartete espera weiter mais uns 25 25 anos ou mais. plus einige Jahre. doesn't happen, Auch Isso da não geschah nichts. acontece. and then it happens, is it another 130 plus years? Und dann Então isso vai wiederum começar a 30 acontecer weitere Jahre. mais a 130 ou mais anos. Das ist jetzt der dritte E essa vai Versuch. ser a sua terceira tentativa de tentar voltar à The Terra. last one. Und wir E nós glauben, entendemos dass das que der essa vai letzte ser Mal a wird. sua última Attempt vez. that he's going to
que acreditamos ser a terceira tentativa e última de Deus terminar esse trabalho. E o que podemos entender de que podemos ficar perfeitos ante Deus, mas talvez perfeito o suficiente para provar o ponto de Deus, é fazer duas coisas. Para ele poder autorizar todas as pessoas que morreram no passado para ir para o céu. E o que mais ele vai fazer? Vai destruir Satanás, mas o que ele vai fazer em relação a gente? Nós seremos autorizados a entrar no céu sabendo o quê? Sabendo que nós teremos ainda muito trabalho a ser feito. Nós provamos o suficiente de que ele poderia nos levar para o céu. E isso nós discutimos antes, que a escala desse gráfico se parece com isso. 1, 2 e 3 estaria aqui. Todo o trabalho de redenção ou nos parecer com Deus seria feito no céu. É muito pouco aquilo que acontece aqui na Terra. E nós pensamos que isso é difícil aqui. E Satanás tendo grande influência sobre a gente. Muitas das coisas que a gente faz, ou das coisas ruins, muitas das coisas ruins que fazemos um com os outros, tun wir aus unserem eigenen Inneren heraus. Nós fazemos sem as tentações dele. Nós acabamos machucando outras pessoas porque a gente realmente quer. Sorry, who's speaking? Die Frage wird gestellt, was bedeutet das Haus in Ordnung zu haben? Did I say that? In what context did I say that? O que eu disse em relação a esse contexto? Não dá para ouvir o que a pessoa está falando atrás. I meant their personal house. Eu quero dizer a casa pessoal da pessoa, o corpo. Na verdade, a mente. A mente deles precisa estar em ordem. E para que a mente esteja em ordem, o corpo precisa estar em ordem. Então nós precisamos entender sobre a influência e o poder que o corpo tem sobre a mente. Teil 2, die Gewohnheit? Ja. Was bedeutet es, den Verstand in Ordnung zu haben? Sündlos? Ohne Depression, ohne Krankheit? Então a pergunta é, o que significa ter a sua mente em ordem? Não é estar sem depressão. Algumas pessoas elas foram criadas ou têm tendências depressivas. Cada ser humano é muito único. Cada ser humano tem potencial. Nós podemos falar sobre trazer algumas linhas sobre o que significa ser uma pessoa equilibrada ou em ordem. E podemos trazer alguns tipos de linha de definição.
Mas isso varia de pessoa para pessoa. Então, não importa o quão ruins nós estamos ou com defeitos, se a gente é muito, se somos introvertidos ou extrovertidos, se a gente fala alto ou fala baixo, ou se é depressivo ou exuberante, nós todos podemos seguir algumas regras básicas. Não existe nenhuma desculpa para ser rude, ruim com alguém. Não existe nenhuma razão ou justificativa para gritar com alguém. Rudeza ou desrespeito. Não importa o quão esteja a situação mental da pessoa, isso não é um jeito aceitável de tratar as pessoas. Todo mundo sabe disso. E não acho que a gente pode vir aqui com desculpas para justificar um comportamento ruim. Então, para mim, isso é o que significa ter a mente, uma casa em ordem. Até naquela pessoa que está mais quebrada, danificada entre nós, entende essa regra de ouro. Nós sabemos muito bem como nós queremos ser tratados. Então, nós precisamos tratar também da mesma maneira as outras pessoas. Na verdade, não é nem um pouco complicado, na verdade é simples. E nenhum de nós está isento de seguir essas estipulações. Isso é o que Deus requer de nós. Então é isso que eu quero dizer quando digo sobre ter a casa em ordem. Igualdade é uma coisa bem simples de entender. É fácil de colocar em prática. Eu tenho certeza que muitos de nós temos maus hábitos. E nós precisamos entender a ciência como os hábitos funcionam. Mas a teoria não é complicada. Colocar em prática pode ser difícil. Mas muitos de nós reclamam sobre ser requerido de fazer essas coisas. Nós não apenas reclamamos de que isso é difícil, nós não queremos fazer. E creio que esse seja o nosso maior problema. Würdest du empfehlen, das Buch zu lesen, Die Macht der Gewohnheiten? Always reticent to do book recommendations if they're not spirit of prophecy or inspired. Ich habe immer meine Kämpfe damit, Bücher zu empfehlen, wenn sie nicht aus dem Geist der Weissagung kommen. Self-help books. Livros de autoajuda são usados e eles podem ajudar, na verdade. E o que eu acho interessante e que eu li em um artigo recentemente
é que fala sobre é que existem muitos livros de autoajuda and self-help books give you e information, give you clues of how to develop yourself. Livros de autoajuda, então, te ajudam a como melhorar, a entender você mesmo. Whilst I'm not recommending or promoting self-help books, Eu não estou aqui recomendando livros de autoajuda. Ich empfehle keine Selbsthilfebücher. Neither am I recommending that we should read novels. E nem também estou recomendando que a gente deveria ler novelas. Novellen lesen sollen. No, Novelle ist nicht Märchen. Romane. Okay, so I'm not recommending self-help books and I'm not recommending novels. Also ich empfehle Então, não estou recomendando ler livros de autoajuda nem novelas. Interesting scientific research that was done. Mas uma pesquisa que foi feita recentemente, que foi interessante, Demonstrated foi demonstrado that if you get, I'm going to call them old-fashioned books que, eu vou colocar dessa forma, esses livros mais antigos, because I'm British, an author that comes to my mind is Dickens. então tem alguns escritores ingleses e um deles é Dickens. Quando você lê algum dos trabalhos dele, In fact, most of his works are all dealing with social reform. algumas das coisas que ele fala é sobre reformas sociais. A social narrative through a story. Então, ele demonstra isso através dessa reforma social, através de uma história. Soziale Thematik durch seine Geschichte. A boy, Ein Junge, a boy's father dies, as an example. ein Vater, O pai de um menino morre, Wife marries, die Frau, a mãe mistreated. se casa, aí ele é maltratado, die Mutter aí a mãe morre, Then you trace the story or the life of this boy as he grows up. e aí você começa agora a seguir a história desse menino enquanto ele cresce. So it's a novel, Isso é uma novela, uma história? but it talks about the social fabric or society of that generation. Mas vai falar sobre como que a sociedade funciona naquela época, naquela geração. dieser Generation. The Color Purple. I don't know if people are familiar with that book. A Cor Púrpura, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse livro. It's a novel that was in vogue in Ellen White today. Das ist Foi eine uma novela, um livro que foi lançado na época de Ellen Zeit White, von Schwester White modern war. That spoke about the plight of slaves. que falava sobre os escravos, The difficulties that slaves, Über die the black Schwierigkeit, people faced. que falava sobre a dificuldade das pessoas negras e dos escravos. And what die Farbe lila. this research showed Und E o que essa pesquisa mostrou was not just the story itself that helped people, não foi apenas a história que ajudou as pessoas, but the complex language, the difficult words that these authors used, aber die mas a linguagem complexa que esses autores usavam, schwierige bitte? Wörter, die diese Autoren benutzen. so the language that these authors are using, então a linguagem que esses autores estão usando, combined with the story, combinado com a história, Geschichte verbunden, were more powerful waren eram mais poderosos mächtiger in creating social change em criar soziale mudança Veränderungen social zu bewerkstelligen, than modern self-help books. do als que moderne livros de autoajuda. The whole logic or the whole idea of a self-help book Denn die Logik Porque a ideia do livro de in autoajuda Selbsthilfebüchern steht, is that they use simple language, dass sie é de que é einfache linguagem Sprache simples, with simple ideas das benutzen, ideias Ideen simples, darstellen, to elicit social change. para soziale uma Veränderungen mudança social. zu bringen, herbeizuführen. And these difficult to read complex novels E essas maneiras difíceis de ler essas novelas Schwere Romanen zu lesen, actually produced better, longer lasting change in the mind of the reader
produzia uma mudança muito melhor e maior na mente do leitor do que os livros de autoajuda. Obviamente, livro de autoajuda não é uma ficção. No, fiction means make believe it's real life. But it's not just real life, it's factual. Ficção é aquilo que é só inventado. Because we've got this idea that fiction is wrong. E porque nós temos essa ideia de que ficção é errada, We think it's safer to read non-fiction self-help books. nós achamos que é melhor ler livros que não são ficções de autoajuda. Than fictitious stories. E achamos melhor ler esses livros de autoajuda do que essas histórias de ficção que lidam com reformas sociais. Então, essa aqui não é uma recomendação para ler nada. Mas os livros de autoajuda não são tudo aquilo que as pessoas pensam que é. Essas novelas, elas podiam te ajudar muito mais do que os livros de autoajuda. E a maioria desses livros de autoajuda, e para ter um pouco de promoção, para promover, aqueles que são os mais famosos usam que metodologia? Eles sempre dão essas pequenas histórias. Eles ensinam seus princípios através de histórias de pessoas e parábolas. Ok, alguma pergunta? Nós olhamos para algum número de algumas citações do Espírito de Profecia. Grande Conflito, 351. Depois a gente leu Espírito de Profecia, toda a versão em inglês. E vamos olhar agora para um novo. Review and Herald. June 18th. 18. Juni. Sorry? June 18th? 1895. 1895. Review and Herald. 18 de junho de 1895. Sister Esther anniversary. So we all know. Esse aqui é o aniversário da irmã Esther, então todo mundo vai saber. Put it into DeepL. So as you're looking for it, então estamos procurando por essa citação. This article was about public evangelism. Esse era um artigo sobre evangelismo público. It's titled Go Ye into All the World. O título é Indo para Todo Mundo. Geht hinaus in alle Welt. It's a two-part series. É uma série de 2 partes e essa é a conclusão. Zweifache Serie und das ist hier die Zusammenfassung. This is the second paragraph of this article. Esse aqui é o segundo parágrafo desse artigo. Von diesem Artikel. You all there?
A vida de Cristo é para ser vista na humanidade. O homem foi a coroação da criação de Deus, feito à imagem de Deus, e foi desenhado para ser a contraparte de Deus. E Satanás tem trabalhado para obliterar a imagem de Deus no homem e para imprimir no homem a sua própria imagem. O homem é muito querido para Deus, porque ele foi formado em sua própria imagem. Este fato deveria nos impressionar sobre a importância de ensinar, por princípio e preceito, de que o pecado, de ignorar o apetite, ou qualquer outro tipo de prática pecaminosa, o corpo que deveria ser algo para demonstrar para o mundo, a obra médica missionária pode ajudar as pessoas a ensinar como viver. Só vou ler um pouco mais. Em ordem de entender o valor que Deus coloca sobre o homem, nós precisamos entender o plano da redenção, o sacrifício caro que Cristo fez para salvar a raça humana. Então, esse próximo parágrafo vai falar sobre o plano de redenção e como nós precisamos entender esse plano. Im ersten Abschnitt heißt es, Satan möchte sein eigenes Bild einprägen. Tudo eu gostaria que a gente fizesse era ler o parágrafo. Então nós temos a oportunidade de pensar sobre isso. Então a gente vai ver isso na próxima classe. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de que nós temos a oportunidade de ser parte dos 144 mil. Aqueles seres humanos escolhidos, especiais, que foram chamados para refletir o Senhor. Que cada um de nós possa honrar o Senhor em nossos pensamentos e sentimentos, em nosso comportamento em relação um ao outro. Nós te oramos e pedimos por força para fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.